Comissão do Senado aprova a PEC do teto dos gastos, também conhecida como a PEC da maldade. É isso mesmo. A notícia foi publicada no próprio Palácio do Planalto, no site deles aqui da Presidência da República, no dia 9 de novembro de 2016. E diz o seguinte: após votação da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a proposta segue para análise em plenário, onde deverá passar pelo crivo dos senadores em 2 turnos. A notícia também é confirmada aqui pelo site da Globo, do G1, no dia 9 de novembro de 2016, e diz o seguinte: comissão aprova relatório e PEC do teto dos gastos avança no Senado. Parecer favorável à proposta recebeu 19 votos favoráveis e somente 7 contrários. Primeiro turno da votação no plenário principal está previsto para 29 de novembro. Vocês notem que eles têm muita pressa em aprovar a PEC da maldade. Bom, pessoal, antes de tudo, queria esclarecer uma coisa. Eu falei para vocês que eu ia investir no microfone novo e é por isso que minha voz está um pouco diferente. Né? Deu uma melhorada aí na questão do barulho que estava no fundo, barulho de fundo que estava incomodando aí algumas pessoas que reclamaram. Então eu resolvi investir e espero que vocês gostem da qualidade do novo microfone. Vou utilizar isso daqui para frente. Voltando aqui, seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente comenta a notícia dentro do contexto, porque só assim faz sentido. E aqui, pessoal, tem uma coisa muito grave, tá? Muito grave. A gente tem um Senado que muito provavelmente vai aprovar a PEC da maldade, embora isso esteja causando ocupação de escolas no Brasil e muita confusão também. A polícia está sentando o cacete nos estudantes, em todo mundo que está manifestando, a mídia está incriminando esses movimentos que são contrários a essa PEC, chamando o pessoal de maconheiro, de vagabundo, de tudo que não presta, né? E eles estão acelerados, loucos para aprovar uma PEC que vai congelar, teoricamente congelar, todo o investimento público no setor público nos próximos 20 anos. Imaginem, só corrigir pela inflação. Só que na prática a população cresce e, na verdade, não é congelar, é diminuir. Para você que acha que o Estado gasta muito, é preciso diminuir o Estado e tudo mais, pense no seguinte: a polícia também é Estado. Diminuir o Estado significa diminuir o tamanho da polícia. Você acha que resolve o problema da criminalidade? Bombeiro também é Estado. Não somente escolas e hospitais. A segurança também é uma questão do Estado. Pense nisso antes de defender o congelamento, ou melhor, a diminuição do investimento por parte do governo nas coisas que são essenciais a uma sociedade. Vamos ver. A Comissão da Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira o relatório do senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará. Decore muito bem esses nomes, pessoal, isso aqui para as próximas eleições. Eunício Oliveira. Favorável à proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto para os gastos públicos. O placar de aprovação foi de 19 votos favoráveis e 7 contrários. Essa tendência, pessoal, infelizmente, ela como é uma própria tendência, né? Isso é o que vai mostrar, a gente já está prevendo aí o resultado do que esse Senado vai imitar o mesmo movimento que a Câmara dos Deputados fez. Até porque eles são dirigidos, digamos assim, eles têm uma orientação do próprio partido para votar daquela forma. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que isso acontece. O presidente colegiado José Maranhão não vota. Após aprovar o texto base, os senadores da comissão rejeitam um destaque ao texto e preservar o conteúdo da proposta aprovada na Câmara. O destaque queria estabelecer um referendo popular para determinar se a proposta entraria ou não em vigor. Então, a oposição tentou colocar que houvesse um referendo, né, onde a população ia dizer sim ou não a essa PEC, no final das contas. Só que isso foi reprovado, que os senadores da base do governo não aceitaram isso e eles querem exatamente do mesmo jeito, sem mudança, da mesma forma como foi aprovada na Câmara, que é como o governo golpista do PMDB e do PSDB estão fazendo. A medida estabelece que despesas da União só poderão crescer conforme a inflação do ano anterior e é considerada pelo governo uma das principais mecanismos para tentar reequilibrar as contas públicas. Interessante que o governo ele acredita que o investimento no setor público, isso aí dá para economizar. Mas os gastos dele, por exemplo, com festinha para amigos, como eu já publiquei aqui no canal, isso daí não precisa.
Pode gastar 600 mil reais numa festinha, numa noite só, aí não precisa economizar. Criticada pela oposição, a PEC foi apelidada de PEC da maldade. Eu tenho uma reflexão aqui, infelizmente, muito séria, que é essa coisa de dizer que isso vai passar pelo Senado. Eles estão com muita pressa de aprovar, eles queriam terminar isso já agora em novembro, não vão poder, mas esse ano, com certeza, eles vão aprovar essa PEC. Minha gente, eles vão aprovar. Isso acontece porque essa é a minha convicção. Porque a PEC, você vê aqui nesse vídeo como votaram os deputados, na Câmara dos Deputados. Você vai ter aqui na PEC 241. E depois você vai ver que existe uma coincidência na votação dos que votaram a favor da PEC e dos que votaram pela entrega do pré-sal e dos que votaram pelo impeachment. O placar é quase o mesmo, tirando o Eduardo Cunha que saiu. É quase o mesmo. Os partidos são os mesmos, é o mesmo movimento. Tudo que aconteceu no impeachment está acontecendo agora também em outros movimentos aí do governo, por exemplo, a PEC 55, que também foi votada como PEC 241, está tudo acontecendo no mesmo movimento. Existe um agravamento de pessoas como, por exemplo, Tiririca, que no início era engraçado, que entrou e tal, e fazendo palhaçada, e hoje Tiririca participa ativamente desse governo que é golpista junto com o PSDB. No Senado nós temos a figura do Romário, que entrou também cheio de moral e tudo mais. O Temer, por exemplo, cortou lá a Secretaria dos Deficientes, tirou o recurso de lá e o Romário continua apoiando tudo que ele vê pela frente. A gente se pergunta por quê? Por que isso está dessa forma? E a única coisa que eu consigo imaginar, sinceramente, é que existe uma ligação entre as empresas interessadas no pré-sal, o impeachment e agora a PEC. A única coisa que eu consigo imaginar. Porque, de sã consciência, qual é o político que vai explicar para o povo que ele gostaria de ter o voto do povo e, para isso, ele vai cortar o investimento na educação, na saúde, na segurança e em tudo que é coisa, por exemplo, nos programas sociais. Como é que ele vai pedir o voto? Eu acho que está rolando uma ligação tão grande, uma afinidade tão grande entre as empresas petroleiras com o pessoal que votou a favor do impeachment, que parece assim, que mesmo que eles percam as próximas eleições, vai valer a pena o que eles estão fazendo lá por trás, que ninguém sabe o que é. As escondidas. Então, é preocupante isso. Eu acredito que se o Brasil não se manifestar agora, esse mês de novembro, se não se manifestar, se não colocar a sua opinião sobre essa PEC, tá? Até porque o Temer está dizendo que o povo não entendeu porque não leu a PEC, quer dizer, o povo é burrinho, os estudantes são burrinhos, os trabalhadores são burrinhos, quem estiver protestando é burrinho porque não leu a PEC. Quer dizer que todo mundo tem que concordar com ele, senão ele vai chamar de analfabeto. É isso? É um governo extremamente, assim, com características muito fortes de ditaduras. E olha que o pessoal que foi para a rua protestar, digamos assim, os fãs da CBF, que eu não tenho nada contra a CBF, mas também sabemos que é uma instituição corrupta, né? Eles foram justamente com o medo do Brasil se transformar numa ditadura comunista. Até agora, não vimos mais nenhum movimento comandado aí pelo MBL, por todo esse pessoal, revoltados online, com as medidas que têm sido tomadas com esse governo, muitas medidas, por exemplo, a polícia sentando o cacete manifestante, né? E não temos visto nenhuma movimentação deles, nenhuma intenção deles de protestar contra isso. Pelo contrário, o MBL está participando ativamente na incriminação do pessoal que está protestando. Então, vejo um grande perigo para o Brasil. Essa PEC vai ser aprovada, a não ser que aconteça algo assim, onde todo o Brasil, ou o Brasil em massa, se manifeste. Caso contrário, a tendência é que seja de fato aprovada. Não é qualquer manifestaçãozinha que vai conseguir frear isso, não. Deixe seu comentário aí, compartilhe o nosso vídeo, ajude o nosso canal a crescer, porque a gente precisa levar o povo brasileiro a refletir um pouco mais. E o canal Notícias Comentadas pode ajudar nisso. Não basta somente o canal Notícias Comentadas, é preciso que todos nós façamos a nossa parte. É preciso levar o povo a pensar, é preciso esclarecer para o povo o que é a PEC 241, que agora é chamada de PEC 55. Senão, teremos graves consequências para todo o setor público no Brasil. E repito,
Estado pequeno significa polícia pequena. Pensem nisso. Deixe seu comentário, compartilhe o nosso vídeo e um grande abraço. A gente se vê daqui a pouco no próximo vídeo.